Obras sem fim no setor comercial sul. Há 4 anos, a vida de motoristas e pedestres não tem sido fácil. A região concentra hospitais, shoppings e inúmeros centros e prédios comerciais. Por dia, são pelo menos 25 mil pessoas circulando. Mesmo assim, uma faixa de pedestres foi retirada. Uma calçada segue inacabada e uma pista de 3 faixas agora tem só 2. Isso tudo a um custo de 13 milhões de reais e um novo prazo de término, outubro. Para chegar ao trabalho, José precisa atravessar essa rua todos os dias. Até aí, tudo bem. O problema é que para ir até o outro lado, ele enfrenta um obstáculo. Esta obra, que está atrapalhando a passagem dos pedestres há quase 3 anos, em frente a um shopping na Asa Sul. A obra aqui não diminuiu ainda, né, o espaço dos carros ali, né? Eu não sei porquê, mas essa dificuldade é constante aqui, né? O projeto, segundo o diretor da Nova Cap, foi criado para melhorar a locomoção de quem passa diariamente pelo local e organizar o trânsito dessa região. Em virtude desse grande tráfego de pessoas durante todo o dia lá, né, são mais de 20 a 25 mil pessoas, houve a necessidade então de fazer um trabalho, um planejamento que contemplasse essas pessoas passando por ali. Então, o índice de acidente lá sempre foi elevado, né, principalmente com pedestre. Então, a ideia dessa obra é que a gente possa então acabar com esse tipo de, ou reduzir pelo menos, e as pessoas então possam andar em segurança. Mas, pelo visto, não é o que está acontecendo. Para atravessar a rua em frente à obra, o pedestre, além de contar com a sorte, precisa também passar pelo acostamento, bem perto dos carros, já que a calçada está inacabada. Além disso, a faixa de pedestre, que era para ser um local de mais segurança, também está ocupada por parte da construção. Fica bem em cima da faixa de pedestre. Você tem que desviar o percurso ou então andar entre os carros. Atrapalha bastante a gente atravessar aqui, tem que dar a volta, ou então se enfiar no meio dos carros mesmo. Nenhuma sinalização, só essa proteção aqui é perigoso para os carros que vêm aqui da W3 na hora de fazer o retorno aqui, né? Muitas vezes o pedestre está desatento a esse detalhe aí. A obra, que chegou a ser parada em outubro de 2014 por falta de dinheiro, foi retomada no primeiro semestre deste ano. Agora, a promessa da Nova Cap é que os trabalhos finalmente estão chegando ao fim. Ela está prevista nós finalizarmos até final de outubro, mais ou menos. Esse é o prazo que nós temos para poder finalizar a obra e sinalizar. Em nota, o Detran informou que o Núcleo de Fiscalização de Engenharia de Tráfego deve ir ao local fazer um estudo para tornar a pista mais segura durante o período de obras. Agora chama a atenção o número de reclamações que a gente recebe diariamente aqui de pessoas que passam aí nessa obra. Mas é impressionante porque essa confusão está lá há 4 anos. Agora que, indagado pela reportagem, o Detran disse que vai fazer estudos para tornar a travessia ali da rua mais segura. Olha, o presidente da Nova Cap, que nós entrevistamos, deveria mencionar, até em proteção, em benefício dele próprio e dos demais funcionários da Nova Cap, o nome ou os nomes do autor ou autores dessa ideia de Jerico. Olha, dificilmente o poder público produziu uma coisa tão ruim, tão de mau gosto, tão feia, tão absolutamente absurda como esse alargamento ou estreitamento da via que passa ali ao lado do shopping Pátio Brasil e do shopping Venâncio. Aquela via ali, que eram de 3 pistas de rolamento, foi transformada em 2 pistas apenas. E uma obra absolutamente desnecessária. Se eles tivessem tanta preocupação assim com a segurança dos pedestres, por que 4 anos para isso? 4 anos? Isso sem contar que também inclui nessas obras, desse canteiro de obras, o canteiro central que existe nessa via que separa o setor comercial sul do Hospital de Base e do Hospital Sara. Ali, aquele canteiro de obras ali central, eles transformaram num imenso tapete de cimento, uma coisa horrorosa, absolutamente incompatível com a cidade que sempre privilegiou o verde, os imensos gramados, os jardins bonitos. E a Nova Cap transformou aquilo ali num imenso tapete de cimento. A mesma burrice que essas antas projetaram também vitimou o setor comercial sul, aquele miolo ali do setor comercial sul. Ele simplesmente, num lugar tão carente de vagas de estacionamento, um lugar tão carente de que o trânsito finalmente flua, eles resolveram também estreitar a pista ali dentro, estreitar a via. É de uma estupidez inacreditável. Parece, inclusive, projeto, obra de aprendizes de estagiário, com todo respeito aos estagiários. A Nova Cap deveria fazer uma autocrítica e acabar
e reverter aquela obra absolutamente inaceitável, inacreditável que estão fazendo na região. Acidente no Eixão Sul. 2 carros bateram e um dos motoristas acabou capotando hoje cedo. Ele ficou ferido e foi levado para o hospital de base. O acidente foi na altura da 111 Sul, sentido aeroporto. Nos carros, apenas os motoristas, que apesar da gravidade da batida, sofreram ferimentos leves. Só o motorista do carro vermelho foi levado para o hospital de base. O atendimento do Corpo de Bombeiros foi feito por volta das 8 horas da manhã. Ninguém soube informar o que provocou o acidente. Uma faixa da pista precisou ser interditada, o que causou retenção no eixão durante esta manhã. Mas a pista contrária ficou ainda pior por conta de motoristas curiosos que passavam e paravam para ver a situação. O congestionamento só diminuiu 2 horas depois do ocorrido. A Defensoria Pública do Distrito Federal fez uma vistoria na Papuda e constatou que o problema das doenças de pele ainda não está sob controle. Em nota, a Defensoria explicou que é difícil resolver a situação por causa das condições insalubres do presídio e também pela falta de medicação. Procurada pela nossa produção, a Subsecretaria do Sistema Penitenciário afirmou que já está fazendo uma nova triagem nas unidades prisionais para identificar se há novos casos de doenças como impingem e sarnas. Pelo menos 2.000 presos chegaram a ser infectados. Reforma política. Ontem à noite, os deputados aprovaram o fatiamento da proposta. Decidiram retirar do texto o prazo de 10 anos para o mandato de ministros dos tribunais superiores, que hoje em dia é vitalício. E depois começaram a discutir uma das questões mais polêmicas, o bilionário fundo de campanha. O resultado a gente confere agora com a Renata Dourado, que está com a gente novamente. Mais uma tentativa de votação e por enquanto nada, né, Renata? Pois é, não há consenso, né, Rodrigo? Os pontos são bastante polêmicos, por isso que não há, até agora, não houve o avanço que houve realmente foi muito pouco. Ontem nós falávamos aqui sobre essa possibilidade de fatiar, de analisar por etapas, por propostas, porque está longe de fato do consenso. Então vamos aos pontos mais polêmicos, né, com relação à criação desse fundo aí, com dinheiro nosso, dinheiro público, para bancar a candidatura desses candidatos, né, para bancar essa campanha. Então, a princípio, a proposta inicial era daquele valor, daquele recurso bilionário, 3,6 bilhões de reais, dinheiro que sairia do nosso bolso para bancar essas campanhas. Então, o que eles decidiram? Olha, a ideia é criar, sim, um fundo, já que as empresas não podem mais contribuir. Então, a ideia é, sim, criar um fundo, se é que eles também podem até rever essa questão da doação privada, né? Ou seja, doação de empresas e de empresários. Mas, a princípio, é isso. Vai criar esse fundo, mas o valor que vai ser destinado a esse fundo não vai ser debatido agora, não vai ser discutido agora. Isso vai ser debatido na Comissão Mista de Orçamento. Então, pelo menos agora, por conta de toda essa polêmica, a opinião pública, não vai ser destinado esse valor, mas a gente também não sabe quanto que vai ser destinado, por isso que é sempre bom ficar de olho. Com relação àquele distritão, não houve nenhum avanço com relação a isso. E aí é um outro ponto também bastante polêmico, a gente sempre explica aqui, que os estados e municípios passariam a ser distritos e os mais votados entre os deputados federal, estadual e também vereadores seriam eleitos, da mesma forma que acontece para presidente da República e para governador. Qual é a crítica com relação a esse ponto? Diz que os críticos dizem que não vai ter uma renovação na política brasileira, que serão eleitos sempre os mesmos, os mais conhecidos dos eleitores, os que têm mais dinheiro também para investir na campanha. Então, você não teria essa renovação bastante saudável, né, na nossa política, especialmente nessa política que a gente percebe hoje, onde há tanta crítica com relação a esses políticos que aí estão. Então, não houve avanço. A proposta agora vai voltar a ser analisada na próxima terça-feira, como a gente disse, fatiada em etapas, ponto por ponto, para que realmente verificar o que vai ser aprovado. E a gente, claro, está de olho, né? Está acompanhando. Vamos ver o que finalmente eles vão aprovar dessa reforma política. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua de olho na reforma. Uma balsa com equipamentos para a captação de água do Paranoá virou na tarde de ontem durante uma manobra próximo ao setor de mansões do Lago Norte. Os funcionários da empresa responsável estão, neste momento, tentando desvirar a balsa. Nela estavam 4 bombas de água. Os equipamentos não foram danificados e não tinha ninguém no momento do acidente. A entrega da nova estação está prevista para outubro. A CAESB informou que não deve haver atrasos. E a seguir, ônibus vira banheiro para moradores de rua no DF. Entenda essa ideia logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.